para, para que Brasília pudesse encontrar novos rumos. Participamos de um movimento com várias forças políticas, com vários partidos políticos, e recebemos, nesta fase final, apelos dessas lideranças populares, de lideranças políticas e de vários partidos. Estes companheiros que se apresentam tentando construir aqui uma alternativa que possa derrotar a tentativa das forças do atraso de retornarem ao comando do Distrito Federal. Aquelas forças que foram patrocinadoras de todos esses episódios que a cidadania quer esquecer de vez. Por isso é que, atendendo a estes apelos, nós colocamos, senhor presidente, neste momento, apresentamos a nossa desistência de concorrer a este pleito, para que não sirva nem de pretexto para evitar a dispersão dos votos, porque nós conclamamos os deputados eleitores a responderem à expectativa que a sociedade do Distrito Federal e do Brasil inteiro tem de que os parlamentares possam, com o seu voto agora, fazer também um processo de autocrítica até da construção da democracia do Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, aqui na Câmara Legislativa, para que este gesto possa limpar o processo que nós tivemos recentemente e que envergonhou a todos nós. Por isso é que nós, neste momento, ao declinarmos da candidatura, queremos fazer o apelo para que possamos garantir o apoio a que haja um segundo turno, a que haja um processo de apuração das forças que, num primeiro momento, vão se posicionar e, num segundo momento, possamos fazer essa diferenciação entre o que é as forças que tentam retornar ao passado e aquelas que darão as condições mínimas para que o cidadão, para que o eleitor, para que aquele que é detentor da cidadania possa fazer a mudança, que somente poderá ocorrer a partir de 3 de outubro, com a participação e o concurso de todo o povo e de todos os eleitores. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, chamo para fazer uso da palavra, pelo tempo mínimo de 5 minutos, a chapa de número 6, do PR, como candidato a governador, senhor Wilson Ferreira de Lima, deputado Wilson Lima, governador em exercício do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, neste momento, o deputado Capo Patrício, excelentíssimo senhor primeiro secretário, deputado Batista, segundo secretário, deputado Raimundo Ribeiro, terceiro secretário, deputado Pedro Barbosa, excelentíssimos e excelentíssimas senhoras deputadas e deputados, senhores candidatos ao governo do mandato tampão
do Governo do Distrito Federal. Queria cumprimentar a imprensa aqui presente, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui na galeria. Estamos no processo democrático. Parabéns pela vinda de vocês aqui. Cumprimentar toda a assessoria dessa casa, da qual faço parte. Tenho orgulho de tê-los juntos. Como atuante da primeira secretaria durante 3 gestões, 3 biênios, senhoras e senhores, assumi o governo em um momento de grave crise política do DF com muita humildade. Já disse, calcei a sandália da humildade, que com o presidente da Câmara, na linha sucessória, cabia à Câmara Legislativa assumir o governo do Distrito Federal. E assim eu fiz. Como uma missão divina, dada, claro, por Deus. Trabalhei desde o primeiro minuto, de forma serena, discreta, sem fazer proselitismo, sem inaugurar nenhuma obra, sem nomear nenhum secretário da minha confiança, do meu gabinete ou político. Procurei o apoio da sociedade civil organizada, do segmento empresarial, dos meus colegas distritais e de todos os partidos, para que a intervenção não viesse ao Distrito Federal. E foi com grandeza e altivez que busquei esse apoio irrestrito, e a sociedade respondeu. Nos primeiros dias daquele pequeno espaço que nós escolhemos para no nosso exercício de governo, no 11º andar do Palácio do Buriti, nós recebemos de A a Z das entidades, inclusive entidades que faziam oposição ao governo e que saíram de lá não dizendo que apoiava o governo do Wilson Lima, porque o governo não era meu, é um governo interino de transição, mas que era contra a intervenção. Todos fomos unânimes, e todos foram unânimes. E nós conseguimos, graças a Deus, afastar o fantasma da intervenção. Conseguimos tirar aquela espada que estava sobre a nossa cabeça, da Câmara Legislativa e do governo federal. E eu tenho certeza que se eu não tivesse feito uma boa gestão durante o meu período, a intervenção tinha vindo. Porque foi por lá que começou as prisões e as buscas feitas pela Polícia Federal. E para essa missão, eu tenho que ressaltar a importância e a importante colaboração dos secretários e presidentes de empresa, gerentes de projetos, administradores regionais e servidores do GDF, além da minha assessoria. E eu quero deixar um agradecimento especial a eles. Caso eu não retorne, porque vou disputar até o último minuto, voto a voto aqui nessa casa. E quero olhar para cada deputado aqui nessa casa e fazer um desafio. Porque na hora que eu fui para lá, ainda fui questionado se eu estava consciente do meu papel e se eu tinha competência. Eu não dei nenhuma resposta, mas respondi com serviço. Não pedi um pagamento de nenhuma empresa que não estava na Caixa de Pandora, mas que tinha. Eu mandei tudo para a Corregedoria e mandei para a Secretaria de Fazenda, determinando que não pagasse, e mandei para o Tribunal
que auditasse todas elas. Cumpri o meu papel de transparência e de imparcialidade. Conseguimos sair de uma situação em que todos temiam para Brasília. Hoje vivemos, graças a Deus, graças à ajuda dos amigos, das entidades, um momento de equilíbrio, com o governo desenvolvendo o seu papel normalmente. Podemos agora disputar essa eleição em um ambiente democrático, porque o que pairava sobre nós era a intervenção. A situação de hoje nos permite discutir propostas para o futuro do Distrito Federal. E as nossas prioridades, de forma resumida, vou elencá-las. E eu já fiz, desde o início, eu não estou prometendo, não. Desde o início, eu já consegui implementá-las. Mas vou registrar aqui nesse microfone, nos anais dessa casa, e para que todos realmente tenham consciência. Controle rígido dos gastos públicos, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, a exemplo, claro que nós já estamos fazendo, com medidas duras e saneadoras. E aceitei um desafio muito grande, porque o governo federal até então não tinha negociado o salário. E quando eu mandei o aumento dos professores para essa casa, que estava acordado, e os deputados têm conhecimento disso, mandei o aumento dos odontólogos, que a deputada Era Cocai foi uma das a pedir que viesse esse aumento para cá. O aumento do Detran, porque estava em greve, já estava anunciado a greve. Da Polícia Civil, que quando entrei no primeiro dia, numa quarta-feira, na quinta, estava o indicativo de greve. E eu assinei uma mensagem para o governo federal, pedindo um reajuste para toda a categoria com igual percentual. E antes de sair do governo, o governo federal pediu que fizesse um ajuste na mensagem, e eu fiz novamente. E a classe da Polícia Civil, Militar, dos Bombeiros, tem tudo para receber esse aumento, que será parcelado, não pesará para os cofres públicos, e com certeza vai fortalecer muito a nossa segurança. E nós temos aí muitos PMs concursados que vamos precisar chamar. Ainda no compromisso nosso da transparência total e ações do governo, com o portal da transparência, com a implementação do portal da transparência previsto para o início de maio. Tudo programado para poder fazer isso. As obras iniciadas do governo anterior serão concluídas e entregues à população. E eu vou dizer, entregues. Não serão inauguradas. Não haverá proselitismo. Não haverá espaço político para que se faça discurso para A, para B ou para C. Eu fui visitar duas obras durante esses dias. Duas UPAs. Uma em São Sebastião e outra na cidade do Recanto das Emas. Pude ver que qualidade de serviço essas obras vão prestar para a comunidade. E já deixei assinado, e será publicado na próxima segunda-feira, o cadastro, a aprovação das OS que irão ocupar esse espaço e proporcionará à população mais carente, principalmente
já neste momento, do Recanto das Emas e de São Sebastião, que não tem hospital, um pronto atendimento de urgência. E, diga-se de passagem, aonde que tem essas obras, claro, tem dado certo. Então, a continuidade delas serão as que estão programadas. Iniciaremos apenas obras fundamentais e imprescindíveis para o Distrito Federal, que estão previstas no programa plurianual. Estamos anunciando também corte nos gastos supérfluos. E nós fizemos isso no primeiro dia de governo. Cortamos na carne, cortamos na própria publicidade da casa. E direcionando os recursos às áreas de saúde, naquele dia já de 160 milhões, porque tinha uma epidemia já na cidade, que era a dengue. Chamamos concursados para o combate à dengue. Fizemos acordo com a SLU, com o Corpo Bombeiro, com o CREA e outros segmentos da sociedade para, num processo de mutirão, combate à dengue. Priorizei e priorizarei a saúde do Distrito Federal, que é decadente, que deixa o pobre e o mais indefeso em muito desconforto e dificuldade. Bem como a educação e segurança, que também terão prioridade absoluta em nosso governo. Também a valorização dos servidores públicos. Nesse caso, citamos o perfil técnico que estamos dando ao governo interino, colocando servidores de carreira nos postos chaves. Hoje, 90% das secretarias estão nas mãos de técnicos, de funcionários de carreira, para dar a cara do governo de valorização do funcionário. Continuar com os programas sociais, dispensando maior atenção para a população mais carente. Nas áreas de esporte, cultura e lazer, valorização dos atletas e artistas do Distrito Federal. Na área habitacional, continuar a execução de projetos e atendimento às populações de baixa e média renda. E lembrando que Brasília precisa de uma política habitacional para a classe média. Eu não me furtarei nunca de mandar um projeto para essa casa para atender as pessoas de classe média, os filhos nossos que moram em qualquer das cidades também precisam, não pode ser lote, só lote para os pobres. Claro que precisa para os pobres, mas a classe média também precisa. Na área de trabalho e geração de emprego, serão criadas novas oportunidades, com a inserção do jovem no mercado, gerando rendas e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida do povo brasiliense. Na área agrícola, implementação de políticas de melhoria da produtividade e a regularização das terras rurais do Distrito Federal. Com isso, daremos continuidade ao trabalho que já estamos desenvolvendo e teremos condição de recolocar Brasília em um ambiente de estabilidade política e administrativa. É isso que a população nos pede. É isso que nós temos a missão de realizar. Por fim, agradeço os que confiaram a presidência dessa casa a mim, que por consequência me levou a conduzir o Distrito Federal por 2 meses. Espero poder continuar gozando dessa confiança. Garanto trabalhar dia e noite, e que às vezes vai até 2 horas da manhã o trabalho, gozando dessa confiança.
E quando eu falo que quero trabalhar dia e noite, é para não desmerecer esta confiança. E eu queria dizer para vocês, eu podia descompatibilizar, sair do governo, dia 30 de março desse ano, e fiz a opção de ficar no governo sim, porque além do dia a dia, dos projetos, dos decretos de dotação orçamentária, do diário oficial que não pode parar, de providências enérgicas que tem que ser tomado no governo, nós temos o compromisso de realizar os 50 anos de Brasília, uma festa popular, valorizando os artistas, a prata da casa. Isso nós conseguimos fazer. E nós tivemos uma dificuldade com o tribunal e com o Ministério Público para licitar o som. E, na verdade, nós conseguimos com que patrocinado. E a festa vai acontecer. Por fim, finalizando as minhas palavras, queria olhar e desafiar cada um dos deputados e dizer qual o dia que eles ligaram que foram lá e que eu não os atendi com prioridade. Porque aquela casa é a extensão dos deputados. Porque foi dessa casa que eu saí e que um dia eu poderia voltar. Mas se um dia eu voltar, eu voltaria com a cabeça erguida e ninguém vai ter o direito de falar, você deixou de cumprir o seu dever ou deixou de me atender com elegância, com galhardia, com deferência. Vou concluir. Gente, minhas senhoras, meus senhores deputados, presidente dessa casa, estou encerrando as minhas palavras, agradecendo a todos, por os momentos que eu tive à frente do governo federal e não aceitei em nenhum momento pressões, nem políticas e nem pressões indecorosas que a mim foi dirigidas. E não aceitei e não vou aceitar nunca. É o compromisso, a transparência, a lisura e a honestidade. Muito obrigado a todos. Dando continuidade, só para lembrar que nós demos aí o tempo de 16 minutos ao deputado Wilson Lima, presidente dessa Casa Licenciada e governador interino do Distrito Federal. Para que todos fiquem sabendo, para que tudo transcorra na maior transparência possível. Uma vez que o vice-presidente não está aí. Queria chamar o último inscrito da chapa 6 pelo PR, candidato a vice-governador, Jussivaldo Salazar Pereira. Ele não está aí? Hã? Senhor presidente, me parece que o senhor Salazar não está presente, tenho notícias. Então, dando continuidade. Como secretário, ainda, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, queria solicitar que suspendêssemos por 10 minutos a sessão, uma vez que várias pessoas já estão aqui há mais de 3 horas, estão solicitando para um breve repouso e suspendêssemos por 10 minutos. Ok, deputado Batista. Encerrada a fala dos candidatos, passamos às discussões. Conforme o artigo 10 do ato número 26 de 2010, a discussão sobre as chapas pelos deputados distritais será feita na forma regimental. Estão abertas inscrições junto à mesa para discussão. Normas da discussão. Como o ato da mesa diretora 26 de 2010 define que as discussões serão na forma regimental e utilizando do previsto nos artigos 177 a 181 do Regimento Interno, nesta fase, 1. Não haverá questão de ordem. 2. O deputado falará uma vez e pelo prazo de 5 minutos. 3. Não poderá desviar
da questão em debate. Esclarecidas as normas, estão abertas inscrições. Solicito aos parlamentares que façam suas inscrições na assessoria de plenário, ao tempo em que suspenda essa sessão por 10 minutos. Né? Então, viver no Núcleo Bandeirante ainda é uma boa opção. Não falta nada, só segurança, as ruas são ótimas. Sessão extraordinária. Declaro reaberta a presente sessão extraordinária para a eleição indireta do governador e vice-governador do Distrito Federal. Quero anunciar que estão inscritos os deputados. Solicito silêncio ao plenário, também as dependências da imprensa, da galeria, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos. Informo que estão inscritos os seguintes parlamentares. Encerraram as inscrições. Deputado Regufe, deputado Paulo Tadeu, deputado Geraldo Naves, deputado Eurides Brito e deputado Cabo Patrício. Informo aos parlamentares que será concedido o tempo de 5 minutos. Quando estiver alcançando o tempo de 4 minutos, a mesa informará para que se encerre. Deputado Eurides Brito abriu mão de fazer uso da palavra. Mais algum deputado abre mão de fazer uso da palavra? Não, então. Consulta ao plenário se mais algum parlamentar inscrito abre mão de fazer uso da palavra. Solicito ao deputado Batistas Cooperativas, primeiro secretário da mesa diretora, que faça a chamada dos parlamentares presentes. Confirmação da presença dos parlamentares. Deputado Aguinaldo Jesus, presente. Deputado Alírio Neto, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Dr. Charles, presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Pedro do Ovo, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro.
Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Dando início, então, à nossa sessão, dando início à sessão extraordinária, conforme os inscritos, chamo para fazer uso da palavra, por 5 minutos, deputado Regufe. Só informando, deputado Regufe, que quando chegar em 4 minutos, Vossa Excelência será comunicado que nós seremos rigorosos com o tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está nos assistindo pela TV Distrital, população do Distrito Federal, eu quero aqui anunciar que nesse grave momento da história política do Distrito Federal, que eu votarei nessa eleição no candidato Ibanhes. Porque, na minha opinião, o Distrito Federal precisa passar, nesse momento, por um saneamento geral do seu governo. Uma limpeza completa. Nesse momento, não tem como contemporizar. É preciso um saneamento geral no governo do Distrito Federal. E, na minha opinião, o candidato Ibanhes tem a estatura moral para desempenhar esse papel. Assim como o seu vice, uma pessoa oriunda dos movimentos sociais, pode também dar uma contribuição para isso. Eu tinha tomado a posição de me abster nessa eleição, a não ser que fossem adotados os compromissos que eu vi, que eu coloquei, como necessários para uma transformação no governo do Distrito Federal. Tive uma conversa com o professor Ibanhes e ele resolveu adotá-los no seu programa de governo. Compromissos como a revogação do PEDOT, como a redução de pelo menos 50% no número de cargos comissionados na estrutura do governo do Distrito Federal, como uma auditoria em todos os contratos que estiverem sob suspeição, como também a publicação na internet de todas as despesas do governo. Às vezes, durante o mandato, um jornalista ou outro liga para um parlamentar e fala: oh, tem como pesquisar no Sigo isso, saber quanto foi gasto, saber isso? Ora, isso tinha que estar na internet. Tem, inclusive, uma proposição nesse sentido, de autoria do deputado Chico Leite, que diz isso, que ele apresentou para o governo, eu apresentei aqui para a Câmara. Eu penso que isso tem que ser transparente. O Sigo devia estar na internet, para que ninguém precisasse ligar para parlamentares para saber nada. Tudo fosse transparente para a sociedade. Essa é minha posição. E, professor Ibanhes, darei o meu voto com toda a convicção, com toda a certeza de que ele estará sendo bem entregue. Além disso, o senhor esteve sempre na oposição aos 2 governos anteriores, que estão nesse momento sob dúvida. Então, não é fazer nenhum juízo de valor a ninguém, até porque no que está aqui não é a honra de ninguém em jogo, até porque se falar da honra de alguém, tem-se que tomar muito cuidado. Quando se trata da honra de alguém, a gente não tem direito de achar. Ou a gente tem certeza, ou a gente não tem direito de falar. Não está aqui fazendo juízo de valor com relação a absolutamente ninguém. Mas o candidato que mais tem a ver com esse meu pensamento é o senhor, professor Ibanhes, que eu penso que é alguém que tem a estatura moral para fazer a limpeza necessária no governo do Distrito Federal. O seu partido aqui nessa casa, a deputada Érica, o deputado Chico Leite, o deputado Patrício e o líder, deputado Paulo Tadeu, adotaram essa posição desde o início, a qual eu me somei desde o início desse mandato, e eu penso que o senhor tem toda a estatura para fazer a transformação que o Distrito Federal merece. Voto com a minha consciência tranquila no senhor professor Ibanhes, no senhor Cícero,
esperando que o Distrito Federal tenha a limpeza que o contribuinte do Distrito Federal merece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Regufe. Chamo para fazer uso da palavra deputado Paulo Tadeu. Quero, senhor presidente, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Patrício, deputado Chico Leite, a nossa deputada Érica, a quem nesse momento nos enche de alegria pelo seu retorno e pelo seu restabelecimento. E, claro, todos nós aqui, os 24 parlamentares, 23 parlamentares, torcem efetivamente para que a companheira possa, nos próximos dias, retornar essa casa, retomar os seus trabalhos, dando continuidade a essa história bonita que a Érica faz aqui nesse parlamento e que eu tenho certeza absoluta que orgulha não só o nosso partido, Policarpo, mas a toda a população de Brasília. Aos presidentes aqui presentes, todos, nossas principais lideranças, deputado Magela, deputado Filipelli, pelo Chico Vigilante, enfim, todos os partidos de uma maneira especial, ao público aqui que nos assiste. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, em nome da bancada do PT, agradecer ao deputado Regufe o apoio que Vossa Excelência deu à nossa chapa, formada pelo professor Ibanhes e pelo companheiro Cícero Rola. Para nós, companheiro Regufe, esse voto que você acaba de confirmar em nossa chapa só fortalece a nossa convicção na defesa da ética na política, na defesa de mudanças fundamentais na forma e no método de desenvolver política, não só na nossa cidade, mas também no nosso país. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui, em sã consciência, desejaria estar, na realidade, passando por esse momento. O fato de estarmos elegendo um governador e um vice-governador de maneira indireta é algo que, para nós, realmente é uma situação, eu diria, no mínimo constrangedora. Porque a crise que assola essa cidade há mais de 3 meses é uma crise que precisa, no mínimo, essa crise tem que servir como reflexão para todos nós. O porquê que chegamos nessa crise? O que levou Brasília a passar definitivamente uma imagem para o povo do nosso país, onde tiramos literalmente a política das páginas de política para as páginas de polícia? Eu não tenho dúvida nenhuma, minha bancada, deputado Regufe, a nossa chapa, o nosso partido, que essa crise ela não começou a ser gestada nos últimos 2 anos. Ou mesmo nos últimos 3 anos. Essa crise vem sendo gestada há pelo menos 10, 11 anos nessa cidade. Uma crise que se consolida na medida em que a política passou a servir para os interesses particulares em detrimento dos interesses públicos. Como bem disse o nosso candidato Ibanhes, houve uma inversão de valores na forma de fazer política. Eu disse e volto a reafirmar aqui, o Partido dos Trabalhadores, que durante 11 anos fez oposição, tanto ao governo passado, quanto ao governo que nós estamos substituindo com essa eleição indireta, o partido tem orgulho de ter feito oposição, de ter denunciado, de ter alertado esse conjunto de desmandos que tomaram conta da esfera pública nessa cidade. Essa visão de compra de votos, de interesses escusos, que levaram à crise, não só a crise ética, mas que também geraram crises
profundas nas políticas públicas, como, por exemplo, na área de saúde. O que a gente observa hoje na área de saúde é criminoso, é vergonhoso. O nosso transporte público, a nossa segurança, a nossa educação poderiam ser as melhores da América Latina, mas infelizmente não são. Então, concluo a minha intervenção, senhor presidente, apenas reafirmando que a bancada do PT está consciente que prestou um papel fundamental nessa eleição. Com a candidatura do professor Ibanes e com a candidatura do companheiro Cícero, nós elevamos o debate político. Nós conseguimos fazer com que a discussão política no nosso campo fosse travada em cima de ideias e não em cima de propostas abomináveis do ponto de vista da política. Conseguimos, inclusive, ver manifestos assinados por diversos partidos, manifestos, inclusive, que vêm, nesse momento, ao encontro daquilo que a gente pensa. Independente do vitorioso, a bancada do PT aqui nessa casa, o nosso partido, vai estar cobrando, a partir de segunda-feira, que o próximo governador implemente mudanças significativas e profundas nessa cidade. Era essa a minha intervenção, senhor presidente, em nome da nossa bancada. Muito obrigado. Bem, encerrada a discussão, passaremos à votação, cujas normas estão definidas nos artigos 11 a 15 do ato da mesa diretora 26 de 2010. O processo de votação será ostensível pelo processo nominal. O deputado distrital votará na chapa de sua preferência, declinando o nome do candidato a governador e a vice-governador. A chapa que obtiver a maioria dos votos dos membros da Câmara Legislativa, 13 votos favoráveis, será declarada vencedora e proclamada eleita. E caso nenhum obtenha esse quórum, passaremos a uma segunda votação com as duas de maiores votações. Informo que as chapas habilitadas têm os seguintes números, partidos e candidatos pela ordem do ato da mesa diretora número 35 de 2010. Solicito silêncio no plenário, por gentileza. Chapa número 2, PTB. Candidato a governador, Luiz Felipe Ribeiro Coelho. Candidato a vice-governador, João Estênio Campelo Bezerra. Chapa de número 3, partido, PT. Candidato a governador, Antônio Ibanes Ruiz. Candidato a vice-governador, Cícero Batista Araújo Rola. Chapa número 4, partido, PMDB. Candidato a governador, Rogério Schumann Rosso. Candidato a vice-governadora, Ivelise Maria Long P. Silva. Chapa número 6, partido, PR. Candidato a governador, Wilson Ferreira de Lima. Candidato a vice-governador, Jucivaldo Salazar Pereira. Esclarecido aos deputados os números das chapas, os partidos, os candidatos a governador e a vice-governador. Passamos, então, solicito silêncio no plenário. Passamos, então, à votação, solicitando ao secretário que faça a chamada dos deputados, repetindo que, ao ser chamado, o deputado distrital votará na chapa de sua preferência, declinando o nome do candidato a governador e a vice-governador. Solicito ao deputado Batidas Cooperativas, primeiro secretário da mesa diretora desta casa, que proceda a chamada dos parlamentares para o processo de votação, processo nominal. Em regime de votação, como vota o deputado Aguinaldo de Jesus? Qual a chapa, deputado? Chapa 4. Como vota o deputado Alírio Neto? Rogério Rosso e Evelise Long. Chapa 4. Chapa 4. Como vota o deputado Ailton Gomes? Chapa 4. Deputado Batista das Cooperativas, eu voto na chapa 4, Rogério Rosso e Ivelise Long.
Como vota o deputado Benedito Domingos? Chapa 4, PMDB, Rogério Rosso e Evelise Long. Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota o deputado Benício Tavares? Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota o deputado Chico Leite? Chapa de número 3, professor Antônio Ibanez e Cícero Rola. Chapa de número 3, professor Antônio e Cícero Rola. Como vota o deputado Cristiano Araújo? Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota o deputado Dr. Charles? Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota a deputada Eliana Pedrosa? Chapa 3, professor Antônio Ibanez e Cícero Rola. Como vota a deputada Érica Cocai? Chapa 3, Ibanez e Cícero Rola. Chapa 3, professor Ibanez e Cícero Rola. Como vota a deputada Eurides Brito? Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota o deputado Geraldo Naves? Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota a deputada Jaqueline Roriz? Deputada Jaqueline Roriz, chapa 6, Ilson Lima e Salazar. Como vota o deputado Milton Barbosa? Chapa 6, Wilson Lima. Chapa 6, Wilson Lima e senhor Salazar. Como vota o deputado Paulo Roriz? Chapa 6, Wilson Lima e o senhor Salazar. Como vota o deputado Paulo Tadeu? Chapa 3, senhor Ibanez e o senhor Cícero Rola. Como vota o deputado Pedro do Ovo? Chapa 4, Rogério Rosso e Evelise Long. Como vota o deputado Raimundo Ribeiro? Chapa 6, Wilson Lima e Salazar. Chapa 6, Wilson Lima e Salazar. Como vota o deputado Raad Massu? Deputado Raad Massu pela abstenção. Como vota o deputado Regufe?
Chapa 3, professor Ibanes e Cícero Rola. Como vota o deputado Rogério Ulisses? Chapa 4, Rogério Rosso e Ivelise Long. Solicito silêncio ao plenário, por gentileza, para que seja concluída a votação. Como vota o deputado Rony Nemer? Chapa 4, Rogério Rosso e Ivelise Long. Como vota o senhor presidente Cabo Patrício? Chapa 3, Partido dos Trabalhadores, professor Antônio Ibanes Ruiz e vice-governador Cícero Batista Araújo Rola. Chapa 3, professor Ibanes e Cícero Rola. Solicito a todos os presentes que possam sentar, tomar os seus lugares, para que esta presidência possa proclamar o resultado. Chapa número 4, né? Obrigado. Senhor, técnico aqui, coloca em frente aí, palito aí. Eu defendi isso. Como é que é? Não precisa não, pô. É só o nome, bota aí. Não, mas você não quis nem no segundo turno. Não precisa pôr não, só falar esses preenche depois, tá? Eu declaro. Esta presidência vai anunciar o resultado. Atenção, solicito ao plenário que as pessoas retomem os seus lugares, seus assentos, para que o resultado oficial seja proclamado. E aí, nós vamos proclamar e tal, e o que mais? O senhor presidente irá proclamar o resultado, por gentileza. Pedimos, por gentileza, que o plenário e todos façam silêncio, por gentileza. Aqui, né? Não, aqui não, pra cá. Ó. Resultado da votação. A chapa de número 2 não recebeu nenhum voto. A chapa de número 3 recebeu 6 votos. A chapa de número 4 recebeu 13 votos. A chapa de número 6 recebeu 4 votos. Tivemos uma abstenção. Portanto, com 13 votos favoráveis, a chapa de número 4 é declarada vencedora desta eleição indireta, proclamando os eleitos governador e vice-governadora do Distrito Federal, para o complemento do período de 19 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2010. Os senhores Rogério Schumann Rosso, governador, e a senhora Ivelise Maria Long P. Silva, vice-governadora. A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal convoca, na previsão do artigo 3º, parágrafo único, do ato número 26 da mesa diretora, silêncio por gentileza, de 23 de março de 2010, sessão solene a realizar-se
no dia 19 de abril de 2010. Segunda-feira, às 10 horas, no plenário desta Casa, para a posse dos eleitos nos cargos de governador e vice-governadora do Distrito Federal, entendendo ter a Casa cumprido com a sua missão constitucional de contribuir para o restabelecimento da regularidade institucional do Distrito Federal e agradecendo a presença e o empenho de todos, encerramos a presente sessão extraordinária. Meu muito obrigado à imprensa, aos presentes, aos parlamentares, aos convidados na galeria, aos candidatos aqui e a todos os manifestantes do lado de fora da Câmara Legislativa. Está encerrada a presente sessão extraordinária. Feliz aniversário, Brasília, muitos anos de vida, que é a nossa cidade preferida daqui. Parabéns, Brasília, pelos seus 50 anos, eu adoro essa cidade. E eu acho lindo, Brasília, lindo, lindo, lindo. Parabéns, Brasília, pelos seus 50 anos. Eu, Flaviano Silva Almeida, se fosse deputado, eu daria um jeito de arrumar o trânsito de Águas Claras, principalmente estacionamento, que é um problema sério. A gente passa mais de horas rodando para encontrar uma vaga para poder estacionar.